Boa noite, pessoal, colegas, não colegas. Bem-vindos ao IAB, mais uma quarta-feira cultural. Eu sou o Marcelo Brinkmann, secretário-geral da Gestão, Cidade de Cultura, nossa segunda gestão aqui no Instituto. Então, o projeto Quartas-Feiras Culturais no IAB é um projeto que a gente quis instituir na gestão passada para criar um marco cultural na cidade, buscar eventos que tenham a ver com a cidade, com a arquitetura, com a cultura. E a gente consegue agora, então, no terceiro ano, consolidar esse projeto com diversos parceiros ao longo desse tempo. Então, essa quarta-feira é a segunda quarta-feira do projeto 2, projeto e obra, esse eixo que a gente está apresentando nas últimas quartas-feiras de cada mês. O primeiro evento foi Galerias e Centros Comerciais, e agora a gente está no segundo evento, que são os edifícios institucionais. Semana que vem serão, então, casas e habitação. Na apresentação de hoje, então, vai ser a Escola de Santa Mônica, no Laranjal, dali na Guerra Arquitetura. A sede do Cindy Lojas, da Torres Belo, Arquitetos Associados. E a sede da OAB, em Caxias do Sul, do Vasco Arquitetos. A mediação vai ser da colega Cibele, professora da PUC, doutora em urbanismo. E cabe dizer que é apoio do CAL, da Caixa Econômica e parceria com a Cervejaria Coruja. Então, boa noite, por favor, professora Cibele. Seja bem-vinda. Então, para começar, a gente vai começar com um projeto que é da sede do Cindy Lojas, né, em que estão aqui presentes tanto o arquiteto Alberto Torres quanto a arquiteta Audrey Belo Ramos. Né, e convido, então, o Alberto para vir aqui apresentar o projeto. Eu vou apresentar um projeto que a gente executou não, foi só o projeto, a execução foi uma outra empresa, né, a Finger Engenharia, na cidade de Gravataí. Esse aqui é a imagem final do projeto, ali tem os croquis de conceituação dele, com o partido de lançamento. Para contar só a breve história dele, foi feito um concurso informal, chamaram acho 4 escritórios de arquitetura para fazerem propostas distintas, né, em cima de um programa, e o pessoal do Cindy Lojas acabou escolhendo o nosso projeto para ser construído. O entorno dele, ele fica próximo ao centro, do lado direito ali, assim, desculpa, do lado esquerdo, fica a prefeitura, uma parte da prefeitura, e o resto todo do entorno são casas baixas, uma zona bastante residencial, né, mas que, por estar bem próximo da cidade, também é um ponto institucional, comercial bem forte. A gente procurou daí manter uma tipologia próxima do entorno, né? Um prédio, ele é relativamente baixo, né? E tem um programa bem distinto, assim, bem simples. Mas a gente procurou fazer um volume volumétrico, né? Porque a sede do Cindy Lojas, eles queriam uma coisa bem contemporânea e bem marcante, né, na própria cidade. A gente partiu de volumes bem puros, né, em que eles se conectam, né, de formas bem distintas, né, e tem geometrias também puras, mas simples. A gente tem um bloco, que seria a ligação entre eles, que é um cubo de vidro, que depois ele fica incorporado, né, e mordido pelos outros. Um bloco bem simples e quadrado, simétrico, que seria onde ocorre todas as funções do Cindy Lojas, todos os equipamentos, né? E a circulação vertical, que já é um prisma triangular que fica na esquina, que a gente também, essa forma triangular foi meio que para tentar direcionar as pessoas para dentro do espaço, né? Basicamente, o volume quadrado dos usos, né, ele é abraçado depois por uma lâmina que a gente procurou assim dar um abrigo para todo o bloco, né, que é o volume da esquina triangular que vai puxando onde está todas as circulações. A ligação daí, a gente também procurou fazer uma coisa que desse
um circuito e que levasse as pessoas a ver a parte exterior e a parte interior dele também, que tivesse uma relação com a parte externa, com a própria cidade. Então, do prisma triangular, as pessoas, para chegar nas salas, elas têm que passar por essas passarelas. Basicamente, explicando a planta, né, a gente tem um subsolo, que seria só para o pessoal do uso interno, né? Esse seria o térreo, que tem um acesso bastante franco pela esquina, que é para o público acessar os equipamentos do térreo, que é salas de dentista, vários equipamentos para atender a comunidade. O Cindy Lojas tem tanto uma parte institucional para os lojistas, quanto também para a comunidade da equipamentos de dentista, médico, outros apoios. Ali, assim, a gente já tem a caixa de escada e o elevador, né, que está separado do bloco quadrado, onde a gente usou uma malha bem regular, bem simples, de 5 em 5 metros, com uma laje nervurada, onde a gente poderia ter a flexibilidade de mudar todos esses espaços. Depois, o pavimento se repete com salas de reuniões e da própria entidade, né? Em que ali a gente tem a escada e o elevador, onde se liga por uma passarela, né, que a gente tem vidro tanto atrás quanto na frente, soltando todos os blocos, né? A gente tem um triângulo que direciona a esquina, um quadrado perfeito e passarelas que ligam esses ambientes. Então, para a pessoa se deslocar de um para o outro, ela acaba passando por esse corredor largo e aberto, em que ela olha para a rua, as pessoas da rua olham para dentro, né? Começa a aparecer um fluxo de pessoas, dá uma certa vida para a instituição, porque ela, na verdade, é um bloco fechado, né, e em que as coisas funcionam ali dentro, e essa passarela é que mostra um pouco ela tem uma integração, né, com o espaço exterior. Isso a gente achou bastante interessante, essa intermediabilidade de circulação, a pessoa tem que descer e subir. O próximo pavimento seriam salas de reuniões moduláveis, né, que a gente fez painéis recolhíveis, que daí dá para ter um grande teatro, um grande auditório, né, não teatro, ou várias salas separadas. Sempre com um núcleo de banheiros e tal que se direciona. Subindo, né, no último pavimento, a gente tem um salão de festas, que daí é um grande terraço, né, que se debruça para a parte leste da cidade, né, desculpe, oeste, com uma bastante vista, tudo, é bem interessante. Só o cortezinho aqui que dá para ver bem a questão do subsolo, onde tem uma base, que a gente fez um tratamento diferenciado, a parte do acesso, né, da instituição, depois as passarelas, que vão ligando cada pavimento, e em cima o salão de festas com o terraço, onde eles, inclusive, alugam e tal, né, para outros eventos. Essa cobertura que abraça e protege, vamos dizer, o prédio, né, a gente fez uma estrutura metálica, né, com um grande balanço para o lado, né, para cobrir um pouco do terraço, e também apontar para a esquina, tentando trazer as pessoas para a própria instituição. Esse seria um corte das passarelas, né, em que dá para ver também a permeabilidade dos dois lados que a gente tem um pátio nos fundos, né, um jardim, e na frente duas peles de vidros, né. As fachadas a gente fez um tratamento um revestimento de ACM, né, não é exatamente essas cores que ficou, a gente mudou para azul, porque é a própria cor da instituição, e usamos 2 tons, né, para dar uma diferenciação e um movimento na fachada, que é um bloco rígido, né, em que na fachada norte, que pega mais insolação solar, a gente fez ele totalmente cego, na fachada oeste, brises horizontais, né, e na fachada sul, ali sim a gente tem a pele de vidro. Se usou também essa empena cega que abraça o prédio para a programação visual, né. Aqui são vários esquetes que a gente fez no período de estudo, né, que vai mostrando o volume. Ele como eu falei, ele é muito simples, né, uma caixa rotada, um volume de vidro
também é um quadrado, com uma lâmina que abraça, triangular, onde fica as circulações. 3 volumes simples, bem diretos, em que a gente também procurou também identificar cada volume com o seu uso, né? Passarela aberta e, né, com bastante visual, um volume triangular marcando a circulação e o espaço de trabalho, um quadrado puro. Outra coisa, a base, para dar uma solidez, né, a gente revestiu de pedra, não foi essa, depois foi Miracema, mas uma pedra para dar uma relação de base, que entra também em contraponto com a CM, que tinha brilho e mais modernidade, né? Essa aqui é a etapa de montagem dos painéis, né, que foi toda a estrutura metálica, com os balanços, né, tem um balanço de 4, 5 metros, se não me engano. Ali dá para ver as passarelas com a pele de vidro, né, que é bem o acesso por essa esquina. Aqui tem a visual da base, em que inicialmente era um espelho d'água ali para ter em cima, e ficou um jardim verde. Essa é a visão do acesso, né, que a gente tem um mezanino dos 2 lados, que são outras imagens. Tem as fotos, o nosso fotógrafo está presente, que é o Ricardo Brecha. Aqui mostra a ponta, né, que a gente procurou instigar as pessoas a acessar o prédio, né, levando ele até a cobertura. É uma tentativa de relacionar a escala do pedestre no acesso e levar ele até ao terraço de cobertura, onde termina a edificação. São umas outras imagens do vazio, né? O terraço em cima, né, com o balanço e a vista que tem da cidade. Uma foto mais noturna. O projeto deu bastante repercussão na cidade, ele se tornou um marco até ali, né? Ele foi premiado no Sinduscom em 2000, não me lembro a data, e também recebeu um prêmio, o Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa em São Paulo, né? Eu acho que é isso. Boa noite. Eu acho que vai ser impossível ler os textos aqui, até pela questão da escala. Eu imaginava que a projeção ia ser um pouco maior. Antes de mostrar o projeto em si, eu acho que é interessante contar um pouco a nossa história em relação à nossa relação com a Ordem dos Advogados em Caxias do Sul. Eu venho de uma família de arquitetos. Meu avô era arquiteto, a minha família vem do Uruguai. Os meus pais são arquitetos. E há uns 25 anos atrás, houve um concurso em Caxias para desenvolver a sede da OAB num determinado terreno. E nesse concurso, os meus pais se inscreveram. No meio do concurso, como acontece, às vezes as pessoas começam a ter divergências, os dois resolveram ter divergências, os dois apresentaram projetos. O que aconteceu é que, na verdade, um deles tirou o primeiro lugar e o outro tirou o segundo. Foi bastante curioso, foi bastante interessante. E a partir disso, então, aquela sede se construiu, o terreno depois acabou até sendo trocado por esse, enfim, uma história longa. Mas a gente começou, então, a ter um vínculo com a Ordem dos Advogados, e a gente fez, quando eles compraram uma sala, a gente fez a reforma da sala e por aí vai. E a questão de um ano e meio atrás, eles voltaram a procurar, então, agora com esse novo terreno, e com esse processo, então, de realmente desenvolver a sede para eles. Esse material que eu estou trazendo aqui, na verdade, é basicamente o material que a gente apresentou para eles. A gente tentou, até por referência de outras apresentações que a gente vê, de escritórios, enfim, tentar fazer uma apresentação de alguma forma didática para que eles pudessem ir acompanhando a forma de raciocínio e o porquê.
Porque, para nós, o grande desafio e a graça disso é o projeto ser um projeto institucional, ele te permite realmente ter um diálogo com o teu cliente sobre outros aspectos, né? Então, os valores são outros, e em especial, a arquitetura que materializa, então, os valores da instituição, vai materializar o que ela quer transmitir para a sociedade. Essa frase que nós trouxemos aqui é do Macedo, se vocês não se importarem, eu vou tentar ler aqui brevemente, mas a gente colocou efetivamente na apresentação com eles e com outras frases, pensamentos, para eles tentarem também entrar nesse nosso raciocínio da amplitude da arquitetura. Então, toda obra de arquitetura construída na cidade cumpre, ao nascer, uma dupla função pública, que extrapola sua finalidade imediata, por mais particular que ela seja. Ao compor a cidade, constitui o espaço público. Ao permanecer no tempo, constitui uma forma de patrimônio. A primeira, uma função pública imediata. A segunda, uma função pública temporal. Mais ainda, sua concepção, construção, conservação e até mesmo demolição envolve uma gama tão vasta de intervenientes que a transformam num tipo de objeto forçosamente político, fruto de negociações entre grupos sociais e, de fato, obras de arquitetura são instrumentos preferenciais de ação nos jogos de poder da nossa sociedade. No caso específico brasileiro, sobretudo desde o governo Vargas, a própria noção cultural de que a arquitetura está intimamente ligada à noção estatal sobre o que é cultura, sugerindo-nos diversas leituras possíveis dessa relação entre poder público e constituição de nossa arquitetura. Realmente essa ideia da compreensão que a arquitetura ela não existe apenas nesse momento onde ela está sendo pensada e criada, e sim que ela vai ter esse valor, né, perene, que ela vai perdurar durante o tempo, e a partir disso, então, a gente compreender em outra dimensão. Nós começamos com uma análise da área. Essa frente do terreno é um terreno muito estreito, ele tem apenas 13 metros. Ele está numa região em Caxias, próxima ao fórum. O fórum está sendo ampliado agora. É ao lado do Ministério Público, então é uma região, né, que começa a se caracterizar cada vez mais com esse tipo de uso. Atrás desse terreno, nos fundos desse terreno, é o Centro Cultural Ordovás. Aqui aparece o Teatro do Ordovás. Esse é o fundo do terreno. Então, o terreno tem essas araucárias, enfim, né, que infelizmente a gente não consegue preservar todas pela própria dimensão do terreno. E existe essa chaminé aqui, que é tombada. Então, ela precisa ser preservada. Esse aqui é o edifício do Ministério Público, que infelizmente é um edifício sem muito valor arquitetônico, né? Esses processos que a gente vê de contratação, enfim, eu não sei bem como é que funciona, mas onde que infelizmente o próprio Ministério Público ele não valorizou isso. Aqui a gente começa então a fazer um passo a passo, um pouco dessa análise então da área, vocês podem ver melhor, né? Onde que a gente tem então o edifício esse do Ministério Público. Nessa região que não está graficado, mas enfim, essa rua aqui é onde está o fórum, certo? Essa é uma via local de menor fluxo e aonde que vai estar o terreno. É um terreno que tem pouca frente, mas ele tem bastante profundidade. Essa área pintada em vermelho, então, é uma área de gravame, porque como teve essa permuta com a prefeitura determinou que essa área não poderia ser edificada e que caberia à ordem dos advogados a manutenção da chaminé, certo? E aqui, então, a gente coloca um pouco a questão da proporção. Também a questão da escala dos edifícios ao redor, né? Então, a gente tem o Ministério Público, que é um edifício já mais alto, e nessa região acontecem edifícios mais altos. E para dentro, digamos, do bairro, a escala ainda é um pouco menor. Mas, como todas as áreas próximas aqui, elas estão sendo valorizadas e começa a surgir a especulação. E a gente já começa a ter alguns edifícios em altura. Aqui na frente a gente já tem alguns edifícios em altura. Então, a gente queria mostrar essa questão das escalas. Em especial, o que a gente viu como positivo do Ministério Público é que ele nos deu um recuo bastante interessante. E que a gente ficou muito feliz com isso. Porque é um edifício que está consolidado,
se imagina que não vai ter ampliações futuras tão próximas. E essa área é uma área do estacionamento deles. Então, é uma área baixa. Para esse lado, é o norte. Então, isso quer dizer o quê? Que se a gente, através dessa distância, a gente consegue aproveitar melhor a insolação. A partir disso, a gente começou, então, a fazer a questão dos exercícios, né, de como que a gente poderia trabalhar. Com eles, a gente começou a fazer, então, o raciocínio de quais eram o caráter desse edifício, né? Então, a gente trouxe aqui palavras como solidez, poder, seriedade, transparência, receptividade, atemporalidade, vanguarda. A ordem, ela precisa transmitir esses valores, né? Então, o projeto gostaria de materializar isso. E as imagens que nós trazemos são dos edifícios institucionais, públicos, governamentais que nós temos no Brasil, né? Todos nós aqui conhecemos muito bem os projetos do Niemeyer em Brasília. Em específico, também temos a situação da própria Ordem dos Advogados em Brasília, ter sido um projeto do Niemeyer, né? Essa aqui é uma escultura que tem aqui na frente. Até num primeiro momento a gente começou a brincar que poderia ter, entrando em contato com a ordem, enfim, com toda a questão de direitos autorais, buscar replicar essa mesma escultura na frente da ordem, ou seja, tentar trazer a questão da arte, né? A gente montou um programa de necessidades, eu vou passar brevemente com vocês, para vocês entenderem do que se trata o edifício. O terreno ele tem um declive, né, porque para o lado do Ordovás, do Centro Cultural, ele desce bastante, né? Então, a gente aproveitou esse declive para criar, então, áreas de subsolo, além da necessidade que eles têm atual, mas que pode servir até pela própria densificação da área, como uma área de um estacionamento rotativo, uma fonte de renda para eles. Então, já pensando em como que eles podem gerir a administração da ordem, né? Porque isso gera custos, enfim. Eles precisam de uma área com um auditório de mais ou menos umas 100 pessoas. Esse auditório, então, ele pode ser locado para eventos externos ou seria para o uso deles particular. E área de escritórios. Com isso, então, a gente procurou dividir esses espaços e começar a pensar nesses usos separados. Então, como objetivos do projeto, a gente colocou algumas frases que a gente considera importantes, como adequação ao contexto urbano, né? A linguagem arquitetônica deve materializar os princípios e a missão da instituição, desenvolver um projeto flexível, capaz de atender as necessidades atuais e futuras, né? Concentrando as instalações, liberando plantas, todos os valores aqueles que nós todos como arquitetos temos bastante presentes. Existia num primeiro momento a ideia que pudesse ser uma obra executada em 2 etapas. Economia e execuibilidade, sustentabilidade e acessibilidade. Num primeiro momento, então, nós estudamos 3 partidas, a gente fez 3 estudos preliminares. Para as primeiras conversas, a gente conseguir sentir do cliente qual era o caminho que eles queriam adotar. Então, a gente só trouxe 3 imagens aqui resumidas. Essa primeira ideia seria ter essa torre de circulação vertical, áreas molhadas, e os pavimentos dividindo em duas partes, enfim, pela questão própria da extensão, né? Então, aqui imagina que estaria o Ordovás e sua vegetação, aqui a rua passando, né? Enfim, e esse edifício teria frente norte na sua lateral, aproveitando o recuo importante, e a gente aumentando o recuo nesse sentido e tentando encostar na outra divisa, que aqui um pouco está o primeiro estudo de volumetria. Uma segunda ideia de flexibilidade, uma ideia um pouco mais solta, seria criar uma estrutura, e a partir dessa estrutura a gente poder ir criando os módulos e preenchendo esse espaço, uma ideia um pouco mais ousada. E a outra, em vez de a gente criar um elemento mais horizontal, verticalizar, e em todas elas a gente buscava recuar além do que é proposto, pela questão de uma perspectiva desse edifício, da gente poder ver o edifício em outra escala. Então, das 3 ideias como estudo preliminar, o projeto se optou pela ideia, aquela primeira, né, da torre e as 2 partes separadas.
Então, basicamente, o que tem a ideia dessa proposta, né, desse anteprojeto? A gente colocou os 3 níveis abaixo do solo como estacionamento. Nós procuramos criar uma rampa de acesso, a gente elevou o térreo 1 metro, ainda é um pouco de uma esplanada, né, na sua escala, mas, enfim. Então, a gente teria o acesso de pedestres e, ao mesmo tempo, a gente tem uma rampa de descida para os estacionamentos. O térreo completamente livre, apenas a área envidraçada para entrar no saguão do edifício, para que as pessoas que pudessem estar passando na rua, mesmo que esse térreo é elevado 1 metro, elas também pudessem ter uma visão para a vegetação que fica lá atrás, né, para o parque, enfim, para toda a questão do Ordovás, que as pessoas, quando entrassem, elas tivessem permanentemente essa visual. E, em cima, então, os 3 níveis de escritórios, sendo plantas livres. Essas plantas, esse edifício separado em 2 blocos. Por que eu separado em 2 blocos? Bom, pois bem, uma das ideias era a gente poder fazer a obra em 2 etapas, quem sabe. Mas, principalmente, pela questão da insolação, da questão da ventilação natural, enfim, da gente aproveitar para a gente poder ter mais aberturas. Porque o que acontece? A nossa lateral é norte, essa lateral que aparece aqui na perspectiva. Nós recuamos 3,5 metros dessa divisa para a gente poder ter as aberturas, enfim. Além dos 10 que a gente tem até o próximo edifício, então a gente tem um respiro de 13 metros até o nosso vizinho. Mas o terreno tem 50 metros. E se a gente fizesse uma barra com toda essa profundidade, a gente começaria a ser maçante, a gente começaria a ter áreas escuras. Então, a gente separa esses 2 blocos e faz um núcleo, né, onde que chega essa torre da circulação vertical, das áreas molhadas, concentradas. As pessoas vão sair nessas passarelas, nesses corredores de ligação dos 2 módulos, e aí vão para as salas. Aqui uma perspectiva rápida, né? A escultura já acabou mudando, aí é uma questão que a gente acha até interessante de perceber como o próprio desenho das esculturas do Niemeyer acabam tendo uma sugestão, parece um pouco comunista, né? Então a foice e tal, e a gente em seguida percebeu, de alguma forma, não uma simpatia muito grande pela bendita escultura. Então aqui a gente tem a questão da rua, o que eu mencionava para vocês, a esplanada da rampa, né, que sobe, o térreo livre, aqui, isso são áreas envidraçadas, recuado. Aqui a proteção solar, enfim, que a gente ainda está vendo com... Quem está fazendo a parte de sustentabilidade aqui do projeto é a Grace Portal e o Rodrigo Salvati, que são... O Rodrigo é o presidente do IAB, do núcleo, lá em Caxias. A gente está trabalhando junto, então, nessa questão. Enfim, e então vocês veem... Eu vou passar as perspectivas, a montagem, que eu acho que vai deixar mais claro o projeto. Então, nós temos 2 níveis de subsolo que são são idênticos, né? Então, esse mais baixo, que chega no nível do terreno lá embaixo, esse superior, e aqui a gente já vê a torre essa de circulação vertical e das áreas molhadas, as rampas das garagens. Nesse outro seria o primeiro subsolo, então a rampa fica em outra posição, o carro poderia fazer essa volta, eles podem locar isso para um terceiro, então pode ter aqui o manobrista, né, as primeiras vagas, e depois o cara leva o carro para baixo. E também as pessoas podem desembarcar no nível do auditório. Esse auditório fica, então, na parte posterior do terreno, porque a ideia nossa é que o fundo desse auditório possa ser completamente envidraçado e que a gente possa, então, dentro do auditório, dependendo da situação de uso, estar com ele aberto, né, sem blackouts, enfim, e a gente possa estar, então, trazendo o parque para dentro dessa área do auditório. Então, em vez do auditório ser aquela coisa fechada, sempre bloqueada, isso, inclusive, tem um projeto, Renzo Piano, que ele trabalha numa situação parecida que nos pareceu muito interessante. Aqui, então, a gente começa a lançar a questão da torre, da circulação vertical e a estrutura, e esse é o pavimento térreo, onde a gente sobe a rampa, ele é livre. Nesse espaço aqui, a gente tem o foyer, o espaço de pé direito duplo. Então, quem chegar a pé
vai pegar o elevador e vai descer no foyer, que tem o pé direito duplo, ou quando está chegando já vai enxergar essa parte de baixo, que é a parte que tem o auditório aqui, certo? Que esse auditório vê, então, a vegetação e o ordovás, etc. Então, a gente consegue ter os acessos independentes, aquilo que a gente falava no começo. Quem vai trabalhar vai subir, vai nos 3 pavimentos superiores. Quem vai para um evento vai ter um acesso independente. E quem for entrar no estacionamento também pode ter os seus usos separados. A estrutura em si também é um capítulo à parte. Nos primeiros estudos que a gente lançou, a gente estava pensando em trabalhar com uma estrutura metálica. Se fizeram orçamentos prévios da estrutura metálica, com a Medabio, enfim, os custos foram muito mais altos ainda do que uma estrutura em concreto. E aí a gente está trabalhando com um engenheiro que a gente trabalha há algum tempo já, que é muito legal, em Caxias, que é o Maurício Caberlon. E a gente começou a explorar como é que a gente pode tirar um partido estrutural mais interessante, diminuir a questão dos apoios, né, e sem encarecer essa estrutura, né? Enfim, ela tem que ser viável economicamente. E aí a gente chega a essa solução de uma viga virandel, que se chama, né? Então, na verdade, as vigas e os pilares acabam trabalhando como um conjunto, como se fosse uma treliça espacial, né? Enfim, uma grande treliça. É de concreto essa estrutura. E a gente vai... esses módulos aqui, eles, na verdade, são de 7,5 por 15. O de trás também, 7,5 por 15. Esse espaço entre os dois é de 7,5, então a gente está trabalhando sempre com essa modulação. E esses balanços que a gente está conseguindo tanto para trás quanto para frente são de 10 metros. Então, a gente vai ter uma estrutura com 10 metros de balanço para os dois lados em concreto. Já teve quem disse que parece um pouco a questão da balança da justiça, né, com o eixo central, e, enfim, essa brincadeira à parte. E, inclusive, quando a gente, nos estudos aqueles que a gente passou antes, no estudo mais vertical, um dos projetos que a gente estudou foi um projeto do Curras, de um concurso que eles participaram e não ganharam, para sede do Ministério Público ou coisa parecida, ou da Justiça em Paris. E aí tem todas aquelas composições, aquelas lógicas, curvas, né, enfim, porquê da torre, da verticalidade, né, e dos elementos, e eles brincavam também um pouco com essa história. Aqui, então, a gente começa a pensar nos fechamentos, né, a gente está discutindo como é que vão ser esses brises, tem uma ideia de ser chapa expandida, enfim, é um material que a gente já utilizou em outros projetos, chapa perfurada, brises verticais, aí os brises horizontais, as necessidades, a gente está fazendo todas essas análises. A ideia de trabalhar com as coberturas verdes, aqui nesse caso, mais do que uma necessidade climática, exatamente não seria, porque a gente, com uma cobertura que tivesse um isolamento térmico, seria mais adequado, mas aí por uma questão de pensar no contexto urbano, né, os edifícios ao redor são mais altos, e vamos enxergar o edifício por cima, então que esse edifício não tenha reflexão, digamos, de uma telha, enfim, né, a gente começar a pensar nisso. A área da frente será uma área permeável, a gente tem que pensar ainda como é que são a questão dos pavimentos, enfim. Passar mais algumas imagens. Bom, aqui a gente começa, então, a entrar na questão das plantas. Então, esses são os dois pavimentos de subsolo, o terceiro e o segundo, que são tipo, né, onde a rampa de circulação fica nessa posição. E os pilares do lado oposto, né, essa é a grande torre, deixa eu voltar mais uma imagem. Essa é a grande torre, o núcleo rígido, e do outro lado a gente tem só esses apoios. Na verdade, eles trabalham com um único apoio, certo? Que eles estão presentes aqui, nessas duas áreas. No primeiro subsolo, a rampa fica na outra posição para fazer essa volta, enfim, a questão do estacionamento. A gente pode entrar para a área do auditório, aqui que eu mencionava para vocês que tem o foyer, as áreas de pé direito duplo, aí as circulações verticais, e o auditório que chega e tem essa vista para a parte posterior, como eu mencionei antes, toda a parte de apoio também. O pavimento térreo, a rampa de acesso pedestre, aqui é a rampa que desce para o estacionamento, os apoios desse lado, que eu mencionava antes,
a circulação, a racionalização, né, dessa área de circulação vertical e áreas molhadas, né, então isso nunca acontece nos pavimentos aqui. E a gente brincou também com essa questão dos fechamentos, justamente porque a gente quer desmaterializar isso, que esse TEC seja mais livre, mas a gente precisa fechar ele. Então, a gente pensou que esses vidros eles podem trabalhar em diagonais, enfim, para a gente tentar desmaterializar de alguma forma esse espaço. Os pavimentos tipos daquele que eu mencionava, então 7,5 por 15, 7,5 também nesse módulo, né? Então, a pessoa vai sair sempre do elevador ou da escada, chega num hall comum, com vista para fora, e aí se dirige tanto a um lado quanto ao outro. A gente fez todos os estudos de layouts, enfim, mas não é o caso, a gente não trouxe aqui. E aqui a gente vai apresentar 2 cortes. Então, esse é o nível da rua, aquilo que a gente menciona aqui, o térreo sobe em relação ao nível da rua, que nos permite também ter uma altura maior para o auditório, no outro corte vai aparecer melhor, né? Aqui a torre de circulação vertical, né, e as áreas molhadas. E a gente percebe o edifício, a barra horizontal na outra posição. Os 2 subsolos tipo. De novo, um corte então no outro sentido, corte longitudinal também. E, né, aqui a posição da escultura, a rampa que sobe, o espaço de pé direito duplo. Na verdade, aqui se dá uma altura muito maior, porque a gente percebe essa altura até lá em cima. Os 2 lados iguais, e a questão do auditório, que aproveita esse 1 metro que a gente subiu aqui, e a gente também baixa a estrutura aqui para poder ter o escalonamento, né? Também está sendo desenvolvido agora o projeto, essa parte. A gente coloca uma escada externa de emergência aqui na parte posterior, enfim, aí conforme as necessidades. E aqui, enfim, a gente fala um pouquinho, no último texto, falando um pouquinho do escritório, aquilo que eu mencionei antes, né? Desse nosso trabalho, eu acho que não seria bem o caso de citar. Acabei, acho que é isso, tentei apresentar da melhor forma. Passo e depois a gente conversa. Muito obrigada. Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade que eu estou tendo, né, de apresentar o projeto aqui. Eu sou formada há 5 anos, então, quando eu fiz esse projeto, eu tinha 1 ano e meio de formada. Então, é um início meio precoce e uma responsabilidade também bastante grande, porque foi um projeto de quase 10 mil metros quadrados, né? Então, foi bastante confiança do cliente de pegar e passar essa responsabilidade para mim, e espero estar conseguindo atender também, né, as expectativas dele. A Escola Santa Mônica, ela é um projeto desenvolvido na cidade de Pelotas, no sul do estado, né, a gente está quase fora do Brasil, então, com todas as suas dificuldades também de acesso a fornecedores e tudo que isso pode representar, né? A escola, ela nasceu junto com o início de... Deixa eu botar aqui. Essa daqui é a imagem da escola, né? Da perspectiva. Então, quando foi lançado a proposta de fazer o projeto, ele vinha dentro de uma região da cidade que vinha se desenvolvendo bastante, né, com o boom imobiliário. A cidade hoje ela vinha, né, agora deu uma freada com a crise econômica, mas se desenvolvendo em 2 frentes, né? Uma para a área da praia, que é o Laranjal, com a inserção de 2 condomínios bastante expressivos, né, que é o Veredas e depois o Alphaville, e para outra região da cidade, que é saindo aqui para Porto Alegre, que aí é outra característica, que são mais condomínios residenciais de baixa renda para faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Então, eu tinha trabalhado na execução, na parte do desenvolvimento, né, do projeto do condomínio. A linguagem do condomínio Veredas já era uma imagem mais contemporânea, se trabalhava com aço cortei. Então, a pedido do cliente inicial, né, que tinha feito o condomínio Veredas, ele pediu que fosse seguida a mesma linguagem arquitetônica, um pouco mais expressiva e não tão convencional, telhadinhos, nem nada disso. Então, aqui a gente tem a área onde está implantado
o condomínio, né, que é o Laranjal, que é uma região, na verdade, com edificações mais baixas, né? O plano diretor de 2008 ele tinha essa característica, né? Então a verticalização ali não é propensa, né? Então tirar proveito também dessa linguagem. Aqui o que a gente tem no entorno, né? Que esse daqui é um condomínio que tem, na verdade, o espaço previsto para uma área comercial. E aqui uma área verde, então a ideia foi se aproveitar também da ausência da construção, né, do lado, né, então que a escola também ela tivesse o aspecto de mais aberta possível, né, não se fechar dentro de si própria, né, ela realmente abrir a visão para a cidade, para as pessoas que aí passam e tirar o maior proveito disso. E atender também às necessidades que estavam surgindo com a implantação desses 2 condomínios, né? Porque a cidade de Pelotas, a parte de serviço de educação, ela está mais focada na parte central da cidade, e o Laranjal ele está bastante carente para esse nicho de mercado, né? Então precisaria realmente um equipamento expressivo para esse incremento da população. O terreno, na verdade, ele ficou com uma forma bastante irregular, ele tem 22 mil metros quadrados, né, então ele é bastante grande, e ele tem a pretensão de ser desenvolvido em algumas etapas. Agora a gente está focando mais na parte da escola mesmo, e uma segunda etapa, parte de paisagismo e algumas outras implantações que são mais de apoio para a educação, né? Porque a escola também quer trabalhar dentro da linha de pedagogia ecológica, utilizar o espaço externo, né, que é bem diferente da área urbana, para possibilitar também o ensino, né? Essa daqui é uma visão, o terreno ele está para esse lado, então é uma via que as pessoas elas passam relativamente rápido, então tinha que ser criado um equipamento que ele chamasse atenção, ele se diferenciasse do entorno, e ao mesmo tempo a vegetação que existia no local ela criava uma certa barreira visual, né? Então, a gente estudou se a gente ia aproveitar, na verdade, essa imagem, a vegetação existente ou não. E para dentro do lote, a gente enxerga, aqui antes era uma propriedade rural, né? Era uma cabana, então eles tinham ali cavalos, e aqui tinha um chalé com uma presença bem significativa de espécies, né, já consolidadas. Então, a gente optou por tirar a parte dos eucaliptos e pinheiros, né, que são até espécies bastante complicadas para trabalhar próximo à edificação, com crianças, né, e aproveitar realmente a vegetação que ela já era adulta, né, dentro da proposta. Essa daqui é uma vista mais para a parte do fundo. O projeto ele tinha, né, não era bem ao certo se a construção ela ia se dar total, né, ou se ia ser parecido como o caso de Caxias, em etapas. Então se buscou trabalhar uma linguagem racional, porque não era certo ainda se ia ser construída em sistemas convencionais de alvenaria, né, estrutura de concreto armado, ou um sistema pré-fabricado. Então se buscou uma racionalização, e que, na verdade, se fossem construídos diferentes módulos, que a construção ela não ficasse com o aspecto de uma estrutura inacabada, que ela já tivesse a identificação de espaços concluídos, né? Então, se trabalhou com diferenciação em 4 volumes, configuração bastante convencional. Eu quis experimentar alguma coisa diferente, né, trabalhar com uma grande placa e buracos e volumes que saíssem dali, justamente porque, como não está inserida na malha urbana, teria essa liberdade, mas, na verdade, não foi muito bem aceito, e a gente acabou optando por trabalhar numa estrutura um pouco mais convencional espacial. E trabalhar também com blocos de programáticos, né? Então, são 4 volumes. O plano diretor de Pelotas ele tem uma exigência bastante expressiva enquanto a vagas de estacionamento, né?
Então, o que foi feito? Se criou uma área de estacionamento, mas não intramuros, né? Por mais que a escola ela esteja fechada, a ideia é você enxerga o que acontece dentro. A escola ela não se fecha. Aquela linha de eucaliptos e pinheiros, as pessoas elas iam para a praia e se sentavam ali para tomar chimarrão. Então, essa ideia a gente não queria perder, por mais que a diferença de um programa privado e público. Né? Público, tu tens a possibilidade de realmente abrir, eliminar as grades, as pessoas se apropriarem realmente desse espaço. No privado, a gente já não tem essa mesma facilidade, mas pelo menos que esteticamente, visualmente, a gente não enxergasse um limite entre os dois espaços. Está funcionando? Que tu conseguisse realmente uma comunicação entre o interior e o exterior da escola. E o programa ele contava, na verdade, com ginásio esportivo fechado, que pudesse ser alugado ou ser usado pela escola para as atividades de formatura, de fim de ano, atividades esportivas. Então, ele não podia se misturar muito com o restante do programa. Aqui depois a parte administrativa, né, onde tu entra com a direção, um bloco de laboratório e auditório e biblioteca e salas de aula. Né. É uma escola, na verdade, que ela vai desde o ensino da pré-escola até o ensino médio. Então, como as coisas elas iriam funcionar, se elas iam estar misturadas ou não. A parte do térreo, a ideia foi na parte do acesso, que tu realmente passasse pela avenida e tu enxergasse através da construção. Então, os limites eles são o menos delimitados. Né? Se trabalhou com maior concentração de vidro na parte do acesso, um pequeno volume de serviço, né? Um banheiro mínimo aqui, para que tu estejas entrando na escola e enxergando um pátio, né? Já o verde, não se encerrar em si. A parte do ginásio, como tem problema de ruídos, então ele ficou um pouco mais fechado, mas ainda comunicado entre os espaços. Se trabalhou com uma pele mais densa para a avenida, né? Com aspecto mais natural, de pedra vermelha. E depois os volumes ainda bem racionais e diferenciados, com acesso com pé direito duplo, pátio com pé direito duplo também, algumas perfurações na parte da circulação. E o bloco da educação infantil completamente separado, né, porque era exigência dele que se não se misturasse, né, porque tinha problema das crianças pequenas serem atropeladas pelos maiores. Né. Então, basicamente, ficou assim organizado. A parte mais de serviços, né, servindo a escola, bem concentrado, uma ligação bem direta com vidros, espaços bem vidraçados para desfrutar do que é o espaço externo. Né. A escola está inserida no verde e trazer realmente o verde para dentro da sala de aula. Não é porque tu está encerrado dentro do espaço sem aberturas que a criança vai aprender mais e não vai se distrair. Não. Na verdade, essa comunicação ela é muito mais proveitosa. Né? Então, até para a parte de conforto, trazer a parte da iluminação, a ventilação natural, a cobertura verde, né? Foi uma preocupação bastante forte nesse projeto. Aqui a parte do segundo pavimento, onde a gente tem um volume que está em balanço, né? Para poder justamente marcar o acesso, e os vazios, né? Pontuado por aqui pelo pé direito duplo, embaixo de uma cobertura. Aqui o pátio em pé direito duplo também. Como tinha a ideia de trabalhar com a construção em etapas, nunca uma volumetria tocando com a outra, sempre aproveitando o vidro como artifício para fazer essa parte da transição.
Os cortes, esses cortes, na verdade, são para mostrar o que se pensou para a circulação. A circulação, da mesma forma que as salas de aula, elas comunicam o interior e exterior, eu acredito que ela não deva ser o espaço entre duas paredes onde nada acontece. A circulação é onde as crianças, os alunos, eles se relacionam, precisa ser um espaço dinâmico, interessante e precisa ser pensado como qualquer outra parte da escola. Então, se trabalhou com volumes, com vais e vens, entrâncias e saliências, onde as pessoas podem parar para conversar e sempre com vidro, né? A possibilidade de tu estar enxergando o que está acontecendo ali dentro da sala de aula. Cobertura envidraçada também, para como a construção, deixa eu só voltar aqui. Eu trabalho com 2 faixas dentro da sala de aula, o vidro seria o artifício para essas salas que estariam externamente orientadas mais para o sul, receberem luz durante o inverno, principalmente, porque a nossa região ela tem essa peculiaridade, né? Se nós estivéssemos no Nordeste, estaríamos fugindo do sol, mas aqui não, a gente tem que aproveitar essa possibilidade, né? E na educação infantil também, criando alguns volumes envidraçados, onde os trabalhos que são desenvolvidos em sala de aula ficam expostos, a esquadria também permitindo essa maior iluminação, ventilação cruzada também, para fomentar um ambiente mais agradável. E a parte do acesso por uma praça, com pé direito duplo, né, externa, e depois um outro espaço também com pé direito duplo, interno, com zenitais, né? E aí o problema não como o projeto ele era bastante racional, para quebrar um pouco dessa racionalidade, né? Porque é um espaço infantil, as aberturas circulares como se fosse realmente um queijo suíço, né? Onde as crianças podem pegar e se aproximar e perceber um pouco diferente esse espaço. Depois também o trabalho com uma cobertura envidraçada que passa por toda a circulação e fecha para a parte do pátio, onde desde que tu entras, tu enxerga o final do parque da escola, né? E aqui também é um pouco da parte do envidraçamento que permite a iluminação natural das salas de aula. Plasticamente, se adotou uma composição bastante simplificada, né? O mais racional, que seriam 2 volumes passantes, prismáticos com abertura nos extremos, que é justamente para fazer essa comunicação do mundo da rua, da avenida, para dentro do pátio, do parque. E depois essas placas de pedra avermelhada para poder fazer a separação volumétrica entre os diferentes corpos, né? E depois uma placa que vem e se fecha, comunicando também o espaço do ginásio, quadra poliesportiva, envidraçada para dentro, para as salas de uso múltiplo para esse espaço e vivendo também do pátio, né? E o pátio está se tendo um cuidado bastante especial para que ele realmente contribua para o uso, né? Que ele não seja um espaço passivo, né? Onde as crianças só vão brincar. Não, ele faz parte da proposta pedagógica, né? É um espaço para ser realmente utilizado dentro das práticas educacionais e principalmente na parte da educação infantil. Aqui não vai dar para ver. Mas existe um volume que ele dá para um espelho d'água e as salas de aula se abrem para esse espelho d'água, né? Então é uma forma de eu separar os usos sem botar o muro, né? O espelho d'água, a criança vai enxergar ali o que está acontecendo, mas também não vão chegar as outras crianças dentro da sala de aula. Dentro da composição aqui é outra fita, né, que tem elementos que entram e saem, e envidraçado, e fechamentos assim mais peculiares, trabalhar com uma chapa de cobre, a princípio, para fazer a parte
da proteção, né, de diminuição da insolação, também porque Pelotas tem uma certa relação com os tachos de cobre que eram utilizados na época das charqueadas, no preparo dos doces, né? Então, já para evitar até a parte da manutenção, o cobre patinado já seria uma boa opção, né? E permitiria também tamizar, filtrar a parte da luz, né? E aqui alguma coisa da obra. Nós tivemos, a obra começou em 2013, no final do verão, e nós tivemos problemas intensos com a chuva, né? Então, começamos com a parte da fundação, ficou um pouco parada. O ano passado, a gente começou com o bloco D, que é o bloco que ele está isolado, né? Por sorte que a gente tinha alguma coisa que dava para começar de início e, na verdade, a gente teve bastante atraso por conta da chuva e optamos por, no meio do caminho, fazer uma alteração de sistema construtivo, passar para o pré-fabricado. Então, agora a gente está em toda a parte de modificações de detalhamento, principalmente do fechamento, para conseguir conciliar a linguagem do pré-fabricado, né, as juntas principalmente, para manter a mesma leitura inicial, né, porque a linguagem era outra. E aqui alguma coisa também da parte da obra, esses buracos que são bem peculiares na parte da construção. E esse daqui é uma foto da semana passada, que a gente conseguiu dar uma adiantada agora na parte da estrutura pré-fabricada, da montagem. Bom, era isso. Obrigada. Pode ficar, pode ficar. Quando eu comecei a escutar, a Lina, principalmente, já reportando isso que a gente fala, né, muito essa questão do próprio estacionamento, respeito a como a minha obra se relaciona com a rua, né? E eu acho que tu tem uma situação assim que me lembrou um pouco quase a Juca Batista aqui em Porto Alegre, né? Que é aquela via como a gente começa a transformar em cidade algo que é uma via de passagem, né? E que a gente tem que pensar que ela é cidade dentro de pouco tempo. E a relação, então, essa do edifício, eu sempre sofro muito, assim, acho que a gente tem que tentar sempre tirar muito partido, até às vezes de questões diferentes, no teu caso, né? Que, por exemplo, a educação infantil pode ter um acesso diferenciado da outra, da educação, né, de primeiro e segundo grau, no caso. E tentar até trabalhar isso, como relacionar com a rua. No caso do Matias, né, eu vi que tu tem ali um condicionante bem forte, que são as duas pré-existências bem diferentes uma do lado da outra. Também achei muito interessante o teu projeto em muitas questões, mas fiquei pensando também até que ponto o edifício institucional que tu tem ao lado ele não ganha um certo protagonismo quando tu opta, né, trazer o teu mais para trás. E essa residência que tem ao lado, aí, como é que vocês estão resolvendo essa visibilidade que ela tem agora? Nos renders deu para intuir algo de vegetação ali, eu queria, né, que vocês comentassem esse tipo de relação. E, no caso de vocês, a questão até do entorno, esse novo, né, quase vocês estão marcando em um ponto de uma nova densidade para aquele lugar, uma nova relação. Eu não consegui perceber muito bem assim como são as casas do entorno pelas fotos, mas eu imaginei que são, né, pequenas residenciais assim. E aí só pontuar assim, a gente tem uma discussão muito grande assim a respeito de como valorizar a rua, como fazer essa relação do edifício que tu trata muito bem. Acredito, buscando essa relação até com o próprio verde na parte de trás. Vocês elevam o térreo também, né? Como o próprio edifício pode participar da iluminação da rua. E até mesmo como a gente constrói edifício que não pede uma grade, né? Ou seja, a gente tem visto assim, soluções em São Paulo, como pode ser a Praça das Artes, em que quase isso já vem incorporado no projeto, pensando em como eu resolvo para que isso não seja mais um prédio gradeado na cidade. Então, só para ver como vocês encararam esse desafio na obra de vocês. Quero saber dos três. O nosso ali,
o terreno ele cai bastante, né? Então a gente tentou, da mesma maneira que o Matias, aproveitar o subsolo, né, com acesso, mas basicamente o tratamento da esquina a gente tentou exatamente isso, tentar o mais permeável possível, né? O nosso bloco de vidro que tem um acesso frontal e tem um pátio atrás. Esse pátio atrás ele também está integrado, não tem fechamento. E a gente criou ali, eu não falei, a gente criou uma pequena pracinha da comunidade, bancos e tal, né? É uma escala muito pequena, né? Mas se buscou isso de alguma maneira, né? E apesar de ser um entorno de casas ali baixas, a tendência ali com a prefeitura e tal, que veio para frente do prédio, de aumentar ali a escala, né? Mas a gente procurou, dentro do programa, deixar ele o mais baixo possível, né? Essa questão da permeabilidade, né, de convidar também o pedestre, tendo a prefeitura ali, tem uma certa circulação, uma lâmina também fechada que dá um caráter institucional, mas a pele de vidro que convida foi bem importante, com passarelas para quem também está no dia a dia de trabalho. Tem uma praça bem pequena à frente, mas com verde bem importante ali também nessa questão. Na parte dos fechamentos, na verdade, da escola, os limites eu tratei de que fosse o mais tênue possível, né? Então, para o lado da praça, eu crio, na verdade, utilizo o paisagismo para fazer essa separação, com elevações de terra, né? Como Pelotas é uma cidade bastante plana, eu consigo criar essas diferenças e quase delimitar o que é privado e público, mas aproveitar justamente do verde do lado, né? Para a fachada mais ao leste, eu não tenho problema de muro, porque a propriedade ela é rural e provavelmente nos próximos 30 anos não aconteça. O proprietário já se negou a vender em várias situações a propriedade dele. A princípio, para a avenida, se tentou fazer uma praça, né, que a calçada, como era uma calçada de 6 metros de largura, que tivesse a possibilidade de criar espelhos d'água e as pessoas realmente se sentassem ali. Infelizmente, a prefeitura não aceitou, ela optou porque a gente tivesse realmente uma calçada de 6 metros, já pensando no crescimento da região, né, permitir que as pessoas transitassem. Então, o que vai ser criado, na verdade, são alguns bancos irregulares também, e com verde, e que a grade ela seja mais paisagística também. Mas é bastante complicado tu ter esse tipo de relação, né? Tu tens que criar os mecanismos. No nosso caso, o terreno é bastante estreito, né? Para a gente não existe, ou seja, obra arquitetônica que não seja a arquitetura e o urbanismo são uma coisa só, né? Então a gente está criando uma célula dentro de uma cidade que ela, somada às demais, vai criar essa paisagem urbana. O que nos parece, o nosso exercício foi entender quais os aspectos ao redor eram aspectos consolidados, como que eles poderiam impactar no nosso edifício, como o projeto quer se apresentar, né, quanto à escala, quanto a essas relações, então a relação com o Centro Cultural Ordovás atrás, tudo dentro da escala essa muito pequena. E a própria questão da casa, como tu mencionava, né, aquela casa ela tem um tempo de vida ali. Caberá também ao nosso colega arquiteto que vier trabalhar naquela área, ter essa compreensão, né? Se todos nós tivéssemos e fôssemos construindo a cidade dessa forma, acho que seria bem mais interessante.
também me parece que em alguns aspectos, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do UNA, em São Paulo, uma época, um período, eu conheci eles. E eu fui visitar o Maria Antônia, não sei se vocês conhecem esse projeto, que é um restauro de um dos edifícios da USP, né? E justamente, né, tem uma grande área livre, enfim, e tu acaba enxergando, sei lá, o varal de roupa do vizinho. E aí, a gente com a nossa visão daqui, sei lá, ou pelo menos a minha, tá, e por que vocês não pensaram, né, em controlar essas paisagens? Eles me olharam com uma cara meio espantado, assim, sabe? Tipo, que pergunta é essa que está fazendo? Faz parte da cidade, faz parte da beleza da cidade, tu não vai ficar controlando, tu não tem que, sabe, criar uma fantasia, uma bolha, né? Tu está dentro de uma realidade. Então, se o vizinho tem ali o varal e tal, ok, né? Dentro das tuas necessidades, tu vai ajustar teu projeto, mas isso faz parte da beleza, quem sabe, também de ser cidade, né? A gente abre aqui um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta a respeito às obras. Queria elogiar os colegas aí pela qualidade dos projetos. Desde a graficação, os desenhos estão bem explícitos, assim, pelo menos a plateia mais técnica de colegas entende melhor, assim, bem bom. E elogiar também a questão técnica da explanação de vocês. Dá para ver que todos dominam muito bem assim, o projeto, enfim. E a questão que eu queria trazer aqui, como é que é a relação, eu acho que nem todos estão construídos ainda, só um não, né? Como é que foi a relação de vocês como projetista na obra, a relação com o cliente final? Se houve uma contratação de acompanhamento, de gerenciamento, administração, como é que foi essa relação? O nível de engajamento dentro da obra? A gente não foi contratado para a execução, né? Na verdade, a gente não faz a execução. A gente acompanha a obra, né? E o cliente chamava, né? Quando surgia alguma dúvida, mas na maioria das vezes se tocava, né? Muitas vezes ele não sabia, apesar do detalhamento das coisas, como é que ocorria algum detalhe. Então, regularmente a gente acompanhava a obra por conta, uma consultoria, via como é que estava e dava algum toque. Eu acho que faz parte disso, a gente não pode virar as costas para o nosso filho, né? Às vezes as coisas não são bem compreendidas, mas, né, o cliente, no nosso caso, ele prezou pelas coisas, tudo, pelos detalhes. A estrutura metálica teve várias dificuldades de se fazer, dos ângulos e tal. A gente teve que ir várias vezes na obra para tirar algumas dúvidas, né? Sim, sempre. sempre, né? Mas, mesmo no caso da nossa colega, no meio do caminho se muda, né? Se vê um sistema construtivo, né? Teve questão de modulação de fachada, até o próprio ACM, a espessura do ACM não foi adequada, daí se ficou com certas imperfeições, mas coisas que acontecem da obra mas no geral, assim, eu acho que dentro da proposta ele correu bem, né? Ficou satisfeito com o resultado? Tem alguns que... Tem alguns que a gente procura pegar a rua do lado para não ver, mas não é o caso. E a obra até continua com a mesma cara, né? Já tem 3 anos e continua, ela não teve uma intervenção. A parte do interior a gente não fez, mas o resto se manteve. O primeiro ano, no meu caso, eu não participei da parte do acompanhamento de obra. Justamente pela pouca experiência, né, do recém-formado, eu nunca pegaria a execução de uma obra desse porte, né. Faz 1 ano já que eu estou acompanhando, né, 2 vezes na semana, vejo se está sendo feito tudo, se o filho está com a cara que eu projetei ele, né, não vou abandonar ele. Algumas coisas, no período que eu não estava fazendo o acompanhamento, saíram um pouquinho diferentes, né, mas ainda deu tempo de ajustar, apesar dos 28 cortes entregues.
detalhamentos extensos, né? Mas não tem problema, a gente pega e mata a bronca, né? Então, agora, justamente com a mudança de sistema construtivo, eu tenho participado ativamente para garantir que o filho continue com a minha cara, né? Isso daí foi até uma solicitação do cliente, né? Então, está sendo muito boa essa parceria, né? Ele entender que o projeto foi feito de uma forma, o engenheiro, o mestre de obra está ali, surgiu um problema que vem, dá uma olhada, então a gente pega e está sempre ali mesmo, né? Para garantir que as coisas sejam respeitadas, né? E algumas alterações a gente tem que entender que precisam ser feitas, né? Às vezes a gente pensa de uma forma, com as mudanças não tem como comportar, então a gente trata de que elas sejam feitas da melhor forma possível, né? Que se não tivesse, de repente, o arquiteto ali dentro da obra, eu poderia chegar ali e encontrar outra coisa totalmente diferente do que eu pensei. No nosso caso, a obra ainda não começou, mas assim como o escritório de vocês, a gente é um escritório de projeto, a gente não faz execução. Dentro lá das modalidades do CAL, da tabela, enfim, o que a gente presta assim, é uma assistência à execução à obra, né? E nesse contrato específico à ordem, então a gente fechou um contrato junto com o projeto de assistência à execução à obra, onde que existe uma hora, acho que são, não me lembro, 4, 6 horas semanais mínimo, um máximo de 16, e excedendo esse número deve ser aprovado pelo cliente antes da gente. Esse valor é cobrado por hora técnica, né? O objetivo deles, quando eles vieram nos contratar, enfim, é que a gente possa ser efetivamente os olhos deles na obra. A gente percebe muito isso, que a dificuldade, muitas vezes, é que o cliente se sente desamparado, ele confia em algum determinado profissional, então ele vai confiar no arquiteto. Ou ele não domina, né? É outra área. Então, pior, eu acho que às vezes quando o cliente acha que domina e mete o pé dele. E aí a coisa vai longe. Então, nesse caso, o contrato é nesse sentido, né? Então, a gente realmente fiscalizar, a gente vai gerar uma série de relatórios e vai monitorando que aquilo esteja sendo realizado daquela forma. Dessa forma, a gente imagina que a gente vai poder chegar até o final desse processo com um mínimo de problemas e de alterações e de desgosto, aquelas frustrações todas que a gente tem quando a gente vê a obra, por mais que se façam 28. No nosso escritório, a gente busca fazer os projetos executivos super extensos justamente para que isso vá na obra, mas a gente também percebe o que acontece. Às vezes, cansa a pessoa na obra que aquele desenho... Então, é fácil te ligar, mas tu olhou a folha 53/77, e por aí vai, né? Então. E me dirijo particularmente agora a ti. Desculpa, eu não gravei o teu nome, eu sou Matias. E explico a razão, né? Porque entre os três, talvez tu é que tenhas enfatizado um pouco mais, até com os textos, e, enfim, a questão de que, em se fazendo uma edificação, se está também, né, construindo a cidade. Né, tu enfatizaste isso, começaste quase por isso. Portanto, em se fazendo a arquitetura de um edifício, está se fazendo também a arquitetura da cidade. E como é que tu trabalhaste a arquitetura da cidade por meio do teu edifício? Eu não senti isso depois presente no teu discurso. Até porque os demais elementos que já estão, e alguns permanecerão, como o edifício do Ministério Público, né, aquele estacionamento que tem do lado dele, enfim, que acabarão, de uma forma ou de outra, sendo parte dessa arquitetura da cidade da qual o teu comparece, né, como que o resultado da soma desses todos, né, conduz não apenas a uma boa arquitetura do teu edifício, mas uma boa arquitetura da cidade. Não sei se fica claro o que eu estou dizendo. Acredito que sim, tive uma interpretação. Como? Acredito que sim, eu tive a minha interpretação da tua pergunta. Vamos ver se eu te respondo. Está tudo certo. Senão eu me torno... A gente continua a reflexão. Claro que tem muito... Desculpa, tem coisas que estão indefinidas. Não é? Mesmo você disse aquela casa um pouco desaparece, sei lá, coisa...
Mas é evidente que, com uma intervenção tua, tu não pode definir coisas, mas tu pode induzir coisas, né? Tentando marcar já algumas características que, em princípio, se houvesse sensibilidade daqueles que viessem depois, e tu fizesse referência a ele, poderia continuar no mínimo, essa tua intenção de criar uma arquitetura da cidade que fosse a somatória da tua, do que já existe e daquilo que vai existir. Vamos lá, as intenções de projeto. Quando a gente... Primeira situação do nosso terreno, é um terreno muito estreito, ele tem 13, na verdade, os 13 de frente, se fosse pouco profundo, de repente não seria um terreno tão estreito, mas a proporção de 13 por 55 metros de profundidade dá uma característica muito peculiar. Naturalmente, quando estamos desenvolvendo um projeto, por exemplo, nessa questão, inclusive, desse projeto, a gente teve que fazer uma incorporação da obra, pela questão dos potenciais construtivos, para que as áreas de uso comum fossem consideradas áreas não computáveis dentro do plano diretor de Caxias do Sul, e a gente pudesse chegar à área desejada pela ordem dos advogados, pelo cliente. Uma vez que os nossos pavimentos, né, eles acabam tendo essa profundidade muito grande, com pouca frente, na relação imediata com o seu entorno, a gente buscou na face norte, onde a gente tinha maior insolação, certo? E onde a gente tinha o distanciamento maior até o edifício que está consolidado, que é o Ministério Público, fazer o maior recuo. Na face sul, nós colocamos aquela torre de circulação vertical, certo? De áreas molhadas, onde a gente cola ela na divisa, por conta da altura que a gente tem essa possibilidade de colar ela nessa divisa. A nossa intenção de recuar o edifício e criar, de certa forma, por mais que pequena, essa rampa que tem uma intenção de esplanada, é para a gente ter uma perspectiva mais distante desse edifício, e que também, de novo, é permitida pelo fluxo principal de veículos para aquele lado, que seja percebido porque o nosso vizinho, o Ministério, está recuado. Em relação à casa, nós imaginamos que ela não vai perdurar. E aí, nos parece um pouco aquilo do discurso que eu mencionei com o pessoal do UNA, que não precisaria fazer um exercício, nós não precisaríamos fazer um exercício tão grande para ocultar ou disfarçar, ou de qualquer forma não estabelecer essa relação. A casa lá existe, ela na verdade tem um recuo até a divisa, ela não está na divisa diretamente. E ok, é a casa do bairro, ela existe ali, e quando ela deixar de existir, virá um novo edifício, e aí vem essa questão de como será esse futuro. Mencionando um pouco antes o que a Cibele também citou, nós procuramos, nesse entendimento de contexto urbano e de relação urbana, pelo edifício com caráter institucional, não ter grades nesse edifício. Então, quando a gente tem a intenção de deixar esse térreo livre visualmente, porque a gente tem um grande atrativo lá atrás, que é toda a vegetação do centro Ordovás, e a gente quer, então, deixar esse térreo livre, a gente buscou, então, estabelecer o fechamento de vidro apenas naquela área embaixo do volume principal, e na sua lateral esquerda você não pode passar porque tem a torre de circulação vertical. E pelo lado direito, porque a gente tem um buraco, digamos, um espaço de pé direito duplo. Então, os próprios elementos da arquitetura acabam criando os limites, essas barreiras. O que nos fica como... ou seja, as pessoas vão poder, claro, usar esse espaço da esplanada, e até que ponto, no futuro do uso, o pessoal não vai se incomodar que, de repente, as pessoas de noite possam estar ali. Se imagina que poderá haver um vigia também que controle, porque a gente tem aquele balanço de 10 metros, e isso, obviamente, que pode convidar as pessoas a ficarem ali embaixo. Mas, como uma primeira intenção, a gente pensa que a gente consegue, dessa forma, ter um acesso controlado, né, da edificação, sem ter que criar uma barreira exatamente da grade. Outra questão que nos parece peculiar é em si a escala do edifício. Vamos imaginar, a gente fez o seguinte exercício. Existe uma verticalização maior das edificações ao redor,
pelas suas necessidades, pelas suas demandas, pelas áreas do terreno, enfim. Na frente já tem um edifício bem alto. Vindo a se consolidar esse contexto de edificações mais altas, verticais, que se seguirem o padrão da edificação do Ministério Público, não vão se relacionar, quem sabe, com o Centro Cultural Ordovás, nos parece que a nossa escala, o fato de a gente estar recuado, a gente recuar a face norte, né, a gente ser mais baixo, aproveitar essa área do estacionamento, pelo menos a permeabilidade visual, a gente consegue ser uma área, ou seja, de menor densidade dentro daquele futuro contexto urbano. Então, nos parece que a gente poderá ser uma área de respiro, né? E é onde a gente fortalece, então, essas relações. Um pouco são essas as ideias, né? Não sei se elas ficam claras completamente, não sei se te respondi plenamente a tua... Para ser franco, não, mas deixamos lá. Então, tá ótimo. De todas formas, até salientar assim, a parte gráfica, né, a explicação do teu projeto nos permite também fazer mais observações, né, porque tu veio com uma montagem muito interessante. Que o desenvolvimento da Lina, né, da escola ali, tu tem a escola tem toda uma filosofia, uma ideia, né, muito interessante, muito legal, que até o meu filho, uma coisa parecida, que eu não tive essa vivência, né. O cliente te trouxe isso ou foi uma coisa que... Na verdade, foi uma via de mão dupla, né? Alguma coisa ele já tinha de ideia e outras eu fui trabalhando também junto. Então, nesse ponto assim é bem interessante porque é um trabalho coletivo, né? Não é só o arquiteto, não é só o grupo pedagógico, né? Então, e dá trabalho. É a primeira vez que eu vejo uma apresentação como a do Matias assim, para o cliente de maneira mais didática. E eu fico me perguntando para que perfil, no caso de cliente institucional, achei muito apropriado, mas será que nós poderíamos, para que público se poderia se estender esse tipo de apresentação? Eu acho ela muito conveniente para apropriação, né, do cliente, do projeto. Então, enfim, achei muito interessante, queria colocar essa pergunta, assim, ver como é que tu vê essa questão, se tu costuma apresentar assim de maneira didática para clientes residenciais, por exemplo, também, né? E que reflexo traz isso? Não sei, já fugindo um pouco assim. Eu vou então colar minha pergunta, que é uma pergunta muito parecida, a gente estava comentando lá atrás, que é uma questão de linguagem nossa, né? Então acho que a apresentação de vocês três, a rigor, é uma apresentação para arquitetos, né? Em que medida é essa linguagem? Porque pelo menos assim, nós no escritório a gente lida muito com comunidade. Uma apresentação dessas para a comunidade, o cara no segundo slide não entendeu mais nada, está pensando em outra coisa, está no celular. Então, claro, vocês formataram uma apresentação para nós aqui, para uma plateia de arquitetos, de pessoas que entendem essa linguagem. Então, um pouco um comentário, aproveitando, né, a pergunta da Simone, assim, como é que essa linguagem se traduz quando vocês estão falando com o cliente, que é lá, né, o pessoal que está, né, promovendo a escola, o pessoal da OAB, né, os lojistas e tal. Essa necessidade de tradução do nosso trabalho para uma linguagem que ela é apoiada em desenho, mas que ela também tem uma linguagem de apresentação e de relação com o cliente, né? Bom, falando da nossa experiência, a gente enfrenta essa mesma dificuldade que todos nós temos, né? Nós tivemos experiências, por exemplo, de projetos onde tu jura que o arquiteto, que o cliente está entendendo, tu jura que ele entendeu e na obra vem a pergunta e tu diz, não, mas como assim, sabe? Então é muito difícil. Esse tipo de apresentação a gente vem adotando e adota para todos os tipos de projeto que a gente desenvolve, sim, inclusive residenciais,
porque nos parece, tem nos resultado que quanto mais a gente envolve o cliente no acompanhamento do teu raciocínio, mais interessante é e mais ele vai se convencendo e entendendo que tu pensou naquilo e por que tu chegou naquela conclusão. E as ideias são simples, né? Na verdade, as ideias não são tão complexas. Então, isso, por isso que eu digo que é um pouco mais didático, qualquer um consegue entender. Quando tu vai, ok, mas a gente buscou isso, então a gente buscou uma racionalização das estruturas de circulação vertical e áreas molhadas. Com isso eu não preciso ter cano para tudo que é lado. Pimba, eu vejo, tem uma torre ali, legal, né? E por aí tu vai conduzindo o cara. Então, nos parece que a gente consegue ir de uma forma mais amigável, mais próxima, conduzindo essa construção para um resultado final. E quando o cliente vai te questionar uma determinada situação, ele também já está mais apropriado daquilo, ele consegue te questionar e entender um pouco mais os impactos que aquilo pode ter, né? Há pouco tempo atrás eu li uma matéria que saiu e que me parece muito pertinente até para essas situações assim nossas de arquitetos, até brincando um pouquinho contigo, né, que a gente acaba ficando até nas próprias perguntas e respostas, muitas vezes nós arquitetos não nos entendemos, né? Houve um congresso, acredito, dos cientistas brasileiros, enfim, que contrataram para dar uma palestra o Fernando Meirelles. E o Fernando Meirelles, não sei se alguém viu isso, e o Fernando Meirelles falava: o problema de vocês é que vocês não sabem contar histórias. Não adianta, se vocês não souberem contar, não adianta vocês ficarem entre vocês conversando tecnicamente e aprofundando, e aquilo é maravilhoso, e pode mudar a vida de todo mundo, e porque a sociedade, e no nosso caso, então, porque a cidade vai mudar a vida das pessoas, e porque a arquitetura é importante, e por quê, a gente fica em porquês entre nós. Então, se a gente não conseguir, de alguma forma, mudar essa ideia, né, e transmitir para o leigo, e transmitir para as pessoas, qual é o real impacto para elas, a gente não vai conseguir nunca mudar a sociedade. A gente nunca vai ser representativo. E eu, por vir de uma família de arquitetos, assim, o meu avô se formou na primeira turma no Uruguai, em 1928. Então, sempre esse debate sobre essas questões sempre foi muito presente. E no Uruguai, até o dia de hoje, mas principalmente na época dele, havia um reconhecimento da nossa profissão de outra forma. E, sem dúvida, o que o IAB busca frente à sociedade, né? E esse tipo de exercício que a gente está aqui, o que a gente está procurando é fomentar esse tipo de situação. Mas eu me fico perguntando, da forma que a nossa situação está, que a nossa realidade está, até que ponto a gente não tem que mudar a nossa estratégia, nossas ferramentas, né? Tem uma frase também que é do Einstein, e que o Mujica, o presidente uruguaio, utilizou na questão agora da legalização da maconha. Se tu tem um problema, e para solucionar esse problema, tu sempre aplicar a mesma equação, tu nunca vai chegar ao resultado do problema se essa equação está te dando uma resposta errada. Porque ou tu muda a equação, a formulação da tua equação, ou a resposta é a mesma. Então não adianta a gente pensar que a gente vai vencer, no caso do Mujica falando, a luta contra a guerra contra as drogas. Vem se aplicando esse modelo há 50 anos e a gente nunca ganhou. Vamos mudar o modelo e vamos ver se dá. Daqui a pouco não vai dar, mas vamos tentar outro caminho. Então, me parece que, agora voltando para a nossa ínfima escala, o que a gente procura fazer é justamente, bom, quando a gente chegou numa obra e o cliente tinha o projeto aprovado na prefeitura, que a obra estava construindo, que a casa estava praticamente pronta, e o cara não tinha entendido como é que era a casa dele, e tinha perspectiva, Vamos encontrar alguns caminhos, né? Vamos, sei lá, estamos tentando. Na verdade, eu tive o primeiro choque na primeira apresentação que eu fiz da proposta, né? A ideia de placas com buracos e aqui acontecem coisas, são coisas que só arquiteto entende. O cliente, na verdade, ele ficou me olhando com cara de paisagem e aí eu vou ter que mudar a estratégia. Então, a segunda apresentação, eu mudei a proposta, levei plantas baixas, mais esquemáticas para explicar a parte de organização da função, né, como é que eu trabalharia.
imagens de referências, né, de outros projetos. Olha, isso daqui o que eu estou buscando é essa linguagem para ele conseguir entender, linguagens espaciais, inclusive, né, porque a planta baixa ela tem essa dificuldade, né. Quando tu trabalha ainda com corte, uma perspectiva, tu consegue melhorar um pouquinho mais a percepção, mas mesmo assim na obra eu tenho visto que às vezes acontece isso, o cliente, mas isso era assim? Tipo, sim, faz 3 anos que a gente vem trabalhando em cima disso, e sim, essa daí era proposta desde o início, né? Mas realmente é uma dificuldade. Eu estudei no Uruguai, lá a gente trabalhava muito com maquete volumétrica. Então, eu não sei se eu não vou ter que acabar voltando para o modelinho 3D, onde tu olha na linha do observador mesmo, tu consegue mais esquemática, né? Porque não é aquela de plantão de venda que tu vai enxergar, na verdade, só a volumetria. Né? Que aí a gente está, na verdade, do pecado da renderização, que tu está vendendo uma imagem, mas a pessoa não consegue, que perde o foco. Né? Eu acho que essa reflexão também é interessante, né, para a gente. Quantas vezes... Desculpa, me deu. Mas já que estamos nesse assunto, é a conversa. A gente percebe, por exemplo, com alguns clientes, que tu levar a imagem muito pronta, o render tão real, tipo assim, gostei, não gostei. Tu fica nessa. Acabou a discussão, né? Então, e aí a gente sabe bem que não é o objetivo entrar no gostei, não gostei, né? Porque isso não ganha muito. Mas ele entender essa questão do processo e, de repente, essas maquetes volumétricas, como está colocando, daqui a pouco é uma questão interessante. Mas aí eu fico pensando, então a gente está na ponta oposta do render perfeito. Será que o cara tem, leigo, aquela paixão que a gente tem por uma maquetezinha de... um pedacinho de papel, uma madeira balsa, uma maquete esquemática, onde a gente enxerga tanta coisa, mas será que não somos nós que enxergamos tanta coisa, eles não vão enxergar muita coisa? Então, eu acho que essa reflexão é interessante também, né? Eu li uma vez na faculdade que a planta baixa ela é a beleza gráfica, mas é no corte que a gente vive, né? Então, seria a possibilidade de tu perceber como é que tu vai usar o espaço, quais são as relações que estão sendo criadas. Mas, mesmo assim, eu acho que falta uma cultura arquitetônica. Às vezes é até difícil dentro dos próprios arquitetos, né, que, por uma deficiência do ensino, talvez, não consigam fazer uma leitura de um corte, interpretar uma planta baixa. Então, querer que um cliente leigo entenda isso, às vezes, é pedir demais. Mas é que falta essa questão da arquitetura fazer parte, de novo, da nossa cultura, da nossa sociedade, da discussão geral, né? De uma boa publicação em jornal, em mídia de massa, né? Vale só dar uma... esse projeto, óbvio que tem croquis, volumes puros, cada volume está mostrando um uso, circulação, enfim. Era uma comissão, um presidente, né, do sindicato e tudo mais. Ele falou de ferramentas, todos falaram de clientes. Eu vou colocar uma palhinha, bem rapidinha, de uma vivência que eu tive esse final de semana, que foi uma praça executada em, vamos dizer, 3 dias, em Xangri-Lá, na comunidade bem carente ali do bairro Figueirinha. Projeto executado... Oi? Feito pelo Instituto Elos, né, um projeto em São Paulo de Santos, e foi acho que cabe, né, vamos dizer, não sei se é a minha participação e, vamos dizer, depoimento, o cliente era a comunidade, e para eles entenderem o que eles precisavam, é o sonho deles. O que resultou? Resultou a praça, com todos entendendo o que tinha que ser feito, o mutirão, enfim, né? E o projeto se desenvolveu com itens, o que eles sonhavam, né? Equipamentos, e no final era
planta que não aconteceu e foi se desenvolvendo bem orgânico, assim, foi uma experiência bem bonita. Todo mundo no final ficou satisfeito, tinha pneu pintado, florzinha espalhada por tudo que é canto e o pessoal muito feliz com sua praça, seu sonho, as crianças ajudando. Esse foi um projeto bem diferente, pode ter certeza que eu participei. Interessante também que para a comunidade se engajar, na verdade, a graficação, né, o início do projeto, o lançamento, foram eles mesmos que fizeram para... 3 maquetes. Foram feitas 3 maquetes à mão, com palito, massinha de modelar e tal, que eles botavam as ideias, que depois se juntou as 3 e tal, para tentar se fazer. Mas essa dificuldade do cliente, né, de várias culturas, né, que, na verdade... Concordo 200% contigo que a gente não tem uma cultura arquitetônica e tal, né? Mas até nesse caso é uma coisa que sempre vai ficar muito longe. Então, na verdade, o arquiteto também tem que arranjar alguma maneira do cliente, entender e ele participar e a gente entender. Por isso que foi feita essas 3 maquetes que eles fizeram, que era para se entender o projeto. Isso entender a questão do Fernando Meirelles que eu mencionava, se a gente não mudar a nossa forma de nos comunicar... Exato. A gente, no início, né, a gente tinha uma coisa que o projeto fala por si mesmo. É uma certa... Né, e não consegue e tal, e ele não chega lá. Estamos tentando mudar essa maneira de apresentação, né? E até guardar históricos do projeto, porque as coisas que são óbvias para a gente não são para eles. E um exemplo que eu acho muito bom é o do Big, né? Eu comprei um livro deles e tal, que eles explicam os projetos com historinha em quadrinhos. Né? E é coisa... É um cubinho que tu empurra para lá, puxa para cá, levanta aqui, né, que explica por que eles fizeram isso de uma forma quase didática, infantil, bem simples, lúdica é a palavra, né, infantil. E que, na verdade, explica a essência do projeto, sabe? Eu acho que a gente deveria sempre começar com essa coisa. Né? Você consegue resumir essa essência que não vai se perder até o fim. Que, como tu falou, é a coisa mais simples do projeto, né? Mas ela é a essência. Aqui está ótima essa discussão, porque vocês, de alguma maneira, estão falando de partido, né? Partido geral, que a gente trabalha muito na faculdade, essa questão de... Essa essência nada mais é que o partido geral, né? Que a gente estabelece um projeto. E eu gostei muito também que vocês trouxeram essa questão da maquete, a Lina ali ressaltou, da importância, né, que a gente tem conversado muito também dentro da faculdade, dessa maquete que a gente possa tocar. E aí vocês estavam falando muito da preocupação de explicar para o cliente, mas eu também acho que o arquiteto se enriquece muito quando ele faz a maquete. A maquete nos permite, de alguma maneira, uma coisa é uma fotografia, em que a gente tem uma percepção, e a outra realmente é a gente ter esse contato, né, com um elemento que a gente consegue até utilizar ele para enriquecer o interior. Né? Acredito também que a maquete ela também pode conseguir esses níveis de esquemas que tu desenvolveste. Ela também pode ter alguns conceitos, seja para explicar o porquê da posição do edifício né, em qual ponto. Ela não precisa ser sempre essa maquete de venda, né? Que até a maquete que eu menos gosto, confesso para vocês, é essa. É muito melhor quando a gente consegue tema de conceito. E aí, vocês fizeram lembrar muito isso nessa experiência. Eu trabalhei em escritório grande, em uma obra muito grande também. Teve um momento em que a gente estava contente simplesmente com essas maquetes eletrônicas. E quando a gente chegou num consultor, ele tinha desenvolvido uma maquete básica. A gente enxergou muitas das qualidades ou defeitos dos projetos a partir daquela maquete. Né? E aí, daquele dia em diante, não tinha projeto sem maquete. Sabe um vinho muito legal do Paulo Mendes da Rocha. Maquete de papel. É bem legal. E ali... Isso, não tem a preocupação de, sabe, dobrar aqueles papéis. E ali são maquetes conceituais, a maioria delas, né? Até hoje de manhã a gente assistiu uma palestra do Metro, né? Que estava exatamente falando das maquetezinhas Paulo Mendes da Rocha de papel e tal.
e eles colocaram do OMA, que eles fizeram também um projeto, e lá eles trabalham direto. Um desenvolvimento de projeto são 5, 6 maquetes, né, de tudo que é tipo de coisa. Eles valorizam demais lá, parece. Então tá, agradeço então, né, a presença de vocês, a predisposição aqui de nos apresentar os projetos, né, parabenizar pelos projetos e agradecer, no meu caso, né, a oportunidade de estar aqui no IAB para participar desse processo que vocês promoveram. O principal objetivo nosso nesse ciclo é fazer com que a nossa arquitetura seja conhecida por nós mesmos, né? Então, ou seja, a gente está vivendo, projetando e construindo aqui, não conhece a nossa arquitetura, mas conhece do Rem Koolhaas, conhece do, né? Como é o outro dia falou, Roger Waters, né? Não sei quem é que falou meio, né? Ah, o Roger Waters, não é, se enganou, né? É. Não, mas eu acho assim, ó, o fundamental é que a gente tem uma arquitetura de qualidade que está sendo feita aqui com muita dificuldade, que a gente sabe que a gente enfrenta no dia a dia, e a gente tem que conhecer melhor, divulgar e poder mostrar também para a população, para a comunidade essa arquitetura. Então, uma das pretensões desse ciclo é essa. A gente sabe que é algo assim que é muito singelo ainda, muito inicial, né? Mas a intenção nossa é poder levar essa qualidade arquitetônica para que as pessoas conheçam, né? Então, nesse ano a gente conseguiu, no final do ciclo, a publicação do catálogo, que a gente vai reunir os trabalhos que estão sendo apresentados com trabalhos que foram apresentados já em outros anos, né? E publicar um catálogo para poder distribuir esse catálogo e mostrar que a arquitetura que é feita aqui tem qualidade, né? Apesar de que a gente mesmo não conhece, mas é dar a conhecer e dar a conhecer essa qualidade. Tá? Então, agradeço de novo a todos vocês. Né? Toda quarta-feira a gente tem eventos e atividades aqui no IAB. Eu não sei bem a programação, semana que vem. Quem é que me ajuda aí? Ah, isso, é um projeto de escolas, né? Ou seja, um projeto de escola, né, que está sendo discutido também. Não chega a ser uma escola padrão, mas é um novo modelo de escolas, então vai ser bem legal. Né? Depois, na sequência, a gente tem aí abertura de exposições de arte, eu acho que é daqui a 2 semanas. Né? Ou seja, outras atividades aqui no IAB, eu convido vocês toda quarta-feira, desafios urbanos também, né? Cidade e Cidadania, né? O ciclo Viagem de Arquiteto também, que é muito bacana. Viagem de arquiteto. É um arquiteto que viajou e apresenta aqui a sua viagem, né? Então, o arquiteto é viajante, né? Em vários sentidos. Então, né, agradecer a presença de vocês. Tá bom? Obrigado.